por agradecer mais uma vez e, se calhar, começar com a pergunta mais simples, que é o que é a doença de Parkinson e quais é que são os principais sintomas? Ok, pronto, eu posso então começar. Portanto, de uma forma muito simples, a doença de Parkinson, a primeira mensagem que queria passar é que é uma doença crónica, ou seja, é uma doença que o doente leva consigo para toda a vida, porque nós ainda não temos um tratamento nem preventivo nem curativo, e é uma doença dita neurodegenerativa porque existe uma parte do sistema nervoso que vai morrendo, vai perdendo neurónios, que são células produtoras de um neurotransmissor muito importante que é a dopamina. E a dopamina basicamente permite, não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir, obrigado. Basicamente, a dopamina permite que o nosso sistema nervoso, portanto, orquestre todo um conjunto de mobilidade. Permite o movimento, permite que ele seja feito de forma harmoniosa, não lentificada. E, portanto, o que acontece na doença de Parkinson é basicamente a tradução da morte desses neurónios que permitem o movimento. Portanto, os principais sintomas da doença de Parkinson são a rigidez, uma rigidez que normalmente é unilateral e que depois vai progredindo para a parte contralateral do corpo, uma rigidez que o doente sente, portanto, nas suas atividades de dia a dia, não é? Na cozinha, no trabalho, sobretudo tarefas repetitivas, tem movimentos cada vez mais lentos e o tremor. Portanto, são as três características da doença: é o tremor, a rigidez nos movimentos e a lentificação desses movimentos. Depois temos outros sintomas que certamente vamos falar ao longo da apresentação, sintomas não motores e que podemos esclarecer melhor, mas são os principais sintomas da doença. Eu ia-lhe só perguntar uma coisa, doutora Carolina, se calhar só para todos ficarmos a saber, se podia só explicar um bocadinho melhor o que era a dopamina, ou como é que ela, pronto, no fundo essa substância assim em termos normais, o que é que faz e porque é que é tão importante e nestas pessoas ao diminuir dar-nos estes sintomas motores, não é? Claro, portanto, o sistema que controla o movimento no sistema nervoso é muito complexo. Acho que estar a explicar esse sistema se calhar ia confundir um pouquinho, um bocadinho. Mas de uma forma simples, nós temos uma via no sistema nervoso que inibe o movimento e temos uma via que facilita. E a dopamina liga-se a receptores dessas vias que inibem e que estimulam o movimento. Basicamente, à medida que os neurónios vão morrendo e que nós vamos tendo cada vez menos dopamina, há uma via que se sobrepõe à outra. Ou seja, o doente, em vez de haver uma facilitação dos movimentos, o que predomina é a via que inibe o movimento. Okay. E, portanto, o doente está mais parado, mais rígido e pode mesmo ter tremor. Basicamente é um mediador. Dopamina é a gasolina de um carro. É isso. Ok. Sem ela nós não temos nem grandes emoções, nem grande movimento. A dopamina entra muito também nas emoções. Na capacidade da gente se sentir bem, o bem-estar. Quando começa a faltar, é das coisas que a gente começa a notar uma perda de vontade, mais lento, parecem todos muito tristes. E faz parte da falta da dopamina. Ok. Então, relacionado com esta questão que estávamos a falar, de como é que a doença aparece, há aqui alguém que pergunta se há alguma maneira de nós podemos prevenir a doença ou o aparecimento. Pronto, nós hoje em dia sabemos ainda muito pouco sobre aquilo que causa a doença. Existem muitos estudos a decorrer, mas nós ainda não sabemos qual é que é a verdadeira origem da doença. Portanto, não sabemos como é que tudo começa. Sabemos que tem a ver com a nossa constituição genética, provavelmente com alguns fatores ambientais com que contactámos ao longo da vida, mas não sabemos exatamente o que é que despoleta a doença. Okay. E, portanto, realmente aquilo que todos nós ansiamos é perceber como é que tudo começa para poder prevenir, ou com fármacos, ou com alterações do estilo de vida, a doença. Mas hoje em dia não podemos dizer que haja nada, não é, que previna
a doença. Claro que há coisas que vão saindo e os doentes vão lendo, que fumar é fator protetor, que consumir muito café é fator protetor, mas nada disto está ainda provado. E é isso. Muito bem. Provavelmente tem uma etiologia vírica. E isso agora vamos ver a constatação, talvez agora com esta infecção. Depois do Covid, tem uma potência grande para a parte dopaminérgica. Provavelmente é uma desregulação do nosso próprio sistema imunitário provocado por um vírus. Quer seja, porque nós estamos a ver noutras doenças, ao fim de 15 anos ou isso, começamos a ver que, por exemplo, a mononucleose infecciosa está muito relacionada com a esclerose múltipla e, portanto, são situações víricas, provavelmente, que a gente vai contactando ao longo da nossa vida, que desregulariza e nos põe mais suscetíveis de ter doenças degenerativas. Quer seja o Parkinson, quer seja outra doença degenerativa. Mas realmente é difícil mesmo com esses dados saber se é possível prevenir, claro. Provavelmente demora muitos anos e depois é preciso saber se há uma relação causa e efeito. Exatamente. Porque não há grupos de controle. Exatamente. Ok, obrigado. Então, agora temos aqui uma pergunta relacionada com a progressão da doença, que se divide em estadios, e há aqui uma pessoa que pergunta se existe alguma maneira de nós sabermos quantos anos dura cada estadio e o que é que, no fundo, o que é que faz mudar de um para o outro, não é? O que é que marca o início de um e o final do estadio, do anterior? Bom, é assim, a forma mais fácil de pensar nisso, existem escalas, depois eu falo de uma delas que nós nos guiamos muito, mas a forma mais fácil, e isto eu estou a falar para a maioria dos doentes, porque os doentes são muito diferentes entre si e o que nós vemos nas consultas é que há doentes que muito rapidamente passam de um estadio para o outro e há outros doentes que progridem muito devagarinho e portanto eu vou falar em termos genéricos o que acontece à maior parte dos doentes. A maior parte dos doentes nós vemos, eles já têm doença, muito provavelmente começa 20 anos antes, nós hoje sabemos isso, não é? Com as alterações do olfato e do sono, mas a parte motora, quando começa, nós já sabemos que metade das células, aliás, mais de metade das células que produzem dopamina já morreram. E o doente começa por um quadro assimétrico, ou acinético ou rígido, que acho que depois também é uma das questões, ou com tremor. E durante 5 anos o doente progride esse quadro motor, portanto começa por ser unilateral e depois passa a ser bilateral e durante esses 5 primeiros anos o doente responde muito bem à medicação por norma. Agora, nós chamamos a primeira lua de mel. E agora? Sim? Não, estamos... É posto assim, mas isto assim não se aguenta. É alguém que está comigo. Mas está tudo bem. Tudo bem. Ok. E, portanto, nesses primeiros 5 anos da doença, nós temos muita margem para a medicação, são doentes que respondem muito bem, que estão na chamada primeira lua de mel, e são doentes que ou têm um quadro mais tremórico ou um quadro mais parado, de rigidez e lentificação. Passados esses 5 anos, nós entramos numa fase da doença em que começamos a assistir aquilo que chamamos os sintomas axiais da linha média. Os doentes começam a ter instabilidade na marcha, começam a ter desequilíbrio, as quedas, podem começar a ter algumas queixas cognitivas, a ter dificuldades na deglutição e sabemos que passado 10 a 15 anos da doença, às vezes 20 anos, depende do doente, começa o quadro demencial da doença de Parkinson. Portanto, normalmente, estamos a falar de um espaço temporal de 5 anos, depois entre os 5 e os 10 anos começam os sintomas da linha média, as posturas curvadas para a frente, os desequilíbrios, e passado 10 a 15 anos as queixas cognitivas. Como é que eu não ouço? É assim, estou? Sim, estamos a ouvir, doutora. É assim, eu acho que elas não temos um marco de dizer quando é que passa de um para o outro. A gente clinicamente é que diz que está em estadio 2. Agora, se foi 3 anos, 5 anos, 1 ano, vai depender muito nas formas de apresentação e de evolução, como disse a Carolina, da maneira que a doença de Parkinson vai progredir. Há formas muito rapidamente progressivas que são parecidas até com os parkinsonismos. Há as formas muito lentas, as formas muito lentas, que são as formas tremóricas,
nós chamamos o bom prognóstico do Parkinson. Isto não há bom prognóstico ou mau prognóstico, é que eles são muito lentos a evoluir. Às vezes temos uma forma termórica de 10 anos, com muito poucas variações de medicação, e portanto a média normal a gente diz os 5 anos, mas isso é para todas as doenças degenerativas, não é? Claro. Portanto, os 5 anos é o que ajuda a dizer aqui a passagem em média, não é? Em média. Porque são os tais 5 anos que a gente muitas vezes pode classificar entre doença de Parkinson ou parkinsonismo. Ok. Nós precisamos de algum tempo de evolução para ver como é que vai a progressão dos sintomas e como é que vai a resposta à medicação. E, portanto, estes primeiros 5 anos podem-nos fazer a diferença entre diagnosticarmos uma doença de Parkinson ou um síndrome parkinsónico. Muito bem. Então, agora temos aqui outra pergunta relacionada com quando é que aparece a doença. Uma pessoa que nos diz que a doença inicialmente era uma doença de idosos, mas agora aparecem muitos jovens com esta doença. A pergunta é, será que a doença evoluiu mais rápido nos idosos ou nos jovens? Portanto, se há aqui alguma diferença? É assim, em termos gerais, portanto, quando nós pensamos na doença de Parkinson do jovem, pensamos na doença que começa antes dos 40 anos e realmente cada vez estamos mais sensibilizados até por causa da questão da genética, mas também queria alertar que a maior parte dos casos, quando nós pedimos teste genético, não vêm positivo, portanto ainda há muita coisa a descobrir sobre isso, mas esses casos no mais jovem, por norma, até costumam ser mais lentamente progressivos do que aqueles casos que nós vemos aos 60, 70 anos, que têm uma progressão mais rápida do que no jovem. Mas é muito variável consoante a etiologia, mas no geral o parkinsonismo do jovem é um parkinsonismo mais lento e o grande problema é que eles estão em idade produtiva e são doentes que durante os anos acumulam muita incapacidade, mas é mais lentamente progressivo. Sim. Com boas respostas à levodopa, respondem muito bem. No doente que começa o parkinsonismo entre os 60 e os 70 anos, lá está, é o que falámos, são aqueles marcos, nós conseguimos prever melhor como é que a doença vai progredir, e é isso. Mas a idade de aparecimento é mais ou menos 50 a 60 anos. Muito bem. Agora, portanto, os outros casos são raros, podemos dizer. É uma distribuição tipo uma curva de Gauss, não é? Portanto, há dois pontos, os muito jovens e os muito idosos normalmente levam-nos a perguntar se é uma doença ou não é uma doença. Né? E, portanto, porque há um marco mais ou menos entre 50 a 60 anos. Agora, porquê que aparece mais agora nos jovens e a gente ouve dizer que aparece mais nos jovens? Por causa de a gente também estar, sabe, há as associações que estão a fazer ações como vocês estão a fazer, há mais interesse por esta doença. As pessoas estão mais atentas, é isso. Os médicos passam mais tempo connosco e estão mais atentos e são capazes de diagnosticar mais cedo do que diagnosticavam, por exemplo, há 10 ou 15 anos atrás. Já diagnosticavam porque achavam que era uma doença dos idosos. E isto não é uma doença dos idosos, hoje em dia, tanto é que hoje em dia temos esperanças de vida muito grandes. Claro. E portanto deixamos de ter o chamado idoso a partir dos 60 anos, não é? Se fosse isso, reformávamos mais cedo. Ok, então agora vamos entrar aqui num tema se calhar diferente, que foi o tema que nós tínhamos sugerido, que é, há aqui uma pergunta que é, eu gostava de saber quais os tipos de Parkinson que existem. A doutora Carolina já nos explicou que dentro da doença mais conhecida existem várias formas que podem evoluir, mas penso que algumas pessoas estão aqui a aludir aos parkinsonismos. Se nos podiam falar um bocadinho destas diferentes formas. Olha, dentro da própria Parkinson, nós muitas vezes falamos que há vários Parkinson. Não é só uma doença de Parkinson, são várias doenças de Parkinson. Porquê? Porque o Parkinson não é só motor. O Parkinson é motor com os sinais cardinais que a doutora Carolina disse, é sensitivo, é autonómico, quer dizer, as obstipações, as alterações urinárias, as alterações da parte sexual, é também cognitivo e é também psiquiátrico. E, portanto, não há uma única doença de Parkinson, há estas doenças todas. E o próprio doente pode ser mais motor, mais sensitivo, mais cognitivo e tudo isto junto, em graus diferentes. Portanto, isso é o que muitas vezes a gente chama nos vários Parkinsons, porque não há uma única doença de Parkinson. Depois há os diagnósticos diferenciais dos parkinsonismos. Porquê?
há muitas doenças neurológicas que se apresentam com sintomas idênticos à doença de Parkinson. Por esse motivo é que mesmo entre os muito experientes, cerca de 25% de nós erra no diagnóstico. E muitas vezes diagnosticamos doença de Parkinson quando vemos o doente pela primeira vez e dizemos-lhe que é uma doença de Parkinson. E muitas vezes é um erro dizer isso, por isso é que os doentes muitas vezes já saem com um parkinsonismo. Muito bem. Quando muitas vezes a gente já sabe que é uma doença de Parkinson, dizemos, olha, isto parece uma doença de Parkinson, mas para já é um parkinsonismo cinético ou rígido de outro modo. Porquê? Porque precisamos de tempo de evolução, os tais 5 anos. Os tais 5 anos, exato. Não é? Pelo menos 5 anos de evolução, de como é que vão evoluir os sintomas, se vão evoluir muito rapidamente, se vão evoluir na esperança que a gente está habituado a ter, para podermos diagnosticar. E também a resposta à medicação. Porque muitas vezes vão ao primeiro médico, o primeiro médico diz logo é uma doença de Parkinson, começa a medicar com o que faz falta, muitas vezes que é dopamina, e que muitas vezes até pode ser errado, porque nem sempre é preciso medicar o doente. Okay. Só se houver interferência na vida do doente é que devemos medicar, porque a doença não tem cura, como foi dito agora há pouco, e portanto, depois com estes 5 anos de evolução de sintomas e a resposta à medicação, nós podemos dizer que tipo, mais ou menos, de parkinsonismo estamos em causa. Porque depois aparecem sintomas, por exemplo, muito cognitivos e muitas quedas e muitas alterações da marcha, isto vai dar lugar a um parkinsonismo chamado paralisia supranuclear progressiva. E que no início é igualzinho, se for preciso, a uma doença de Parkinson e até responde no primeiro ano à medicação. Temos outra situação de parkinsonismo que é a atrofia de sistemas múltiplos, quer dizer, ao longo destes 5 anos, o doente, além de ter os sintomas do Parkinson, vai ter, por exemplo, reflexos muito vivos no exame neurológico, vai se engasgar muito, vai ter uma voz tipo um esteridor, e então nós começamos a ver, não, isto não é uma doença Parkinson, é uma atrofia de sistemas múltiplos. Ou muitas vezes começamos a ter uma alteração cognitiva muito exuberante logo no início. Nunca é um Parkinson. Parkinson, com alterações cognitivas, tem que ter pelo menos mais de 10 anos de evolução. Um doente que se apresenta com alterações cognitivas, sei lá, de esquecimento, de repetição de conversas, de alucinações, não é uma doença Parkinson. É provavelmente o que nós chamamos uma corticobasal, que é outra doença chamada parkinsonismos atípicos, que têm de início uma apresentação que pode ser mimetizar um Parkinson. Estas são as formas idiopáticas que não têm causa e que nos fazem fazer o diagnóstico diferencial. E que é das coisas mais difíceis de diagnosticar, a doença de Parkinson é das formas mais difíceis de diagnosticar por causa disso. Depois temos outros Parkinsons, que são os Parkinsons secundários. Secundários a quê? A maior parte das drogas que nós usamos no dia a dia. E que esses é que são ditos tratáveis. Porquê? Porque eu tiro a droga em causa e a probabilidade em 8 meses, 1 ano, de voltar a uma normalidade se o doente não tem Parkinson de base, eu tenho essa cura. Isto é que é os chamados milagres, que andam para aí muitas vezes na televisão, que se curou um Parkinson. Houve um milagre que curou uma Parkinson. Não existe. Existe se foi isto. Se eu estava a dar um neurolético, um medicamento psiquiátrico, para a depressão e para as alterações do humor, e que sei que vai dar um parkinsonismo, se eu conseguir tirar aquele neurolético, eu fiz um milagre. Só que ela não era uma parkinsónica, não é? E, portanto, isto é um parkinsonismo associado a neuroléticos, a drogas. E há muita droga que nós usamos no dia-a-dia, fármacos, medicamentos, como seja antihipertensores, que sejam antagonistas do cálcio, como seja antieméticos, como seja coisas para os vômitos, como seja, por exemplo, muitos antiepiléticos que a gente usa, como seja o valproato, ou mesmo a lamotrigina, são fármacos que a gente usa no dia-a-dia para outras doenças e que muitas vezes dão parkinsonismos ditos tratáveis. E esses são as tais curas. Da mesma maneira que, por exemplo, há muitos medicamentos usados pelos gastroenterologistas, que são usados, por exemplo, muitas vezes para tratar aquelas disfunções da parte do esófago e que usam medicamentos que têm efeitos anticolinérgicos e efeitos de antagonistas do cálcio que vão dar origem a Parkinson.
Outros fármacos muitas vezes usados são os otorrinos, que usam muitas vezes medicamentos para as tonturas, e portanto dão origem a síndromes parkinsónicos, e depois a faixa etária é muitas vezes propícia para isso. Não quer dizer que esses doentes já não tenham propensão para vir a ter um Parkinson numa idade qualquer. Por exemplo, eu posso ter já uma propensão para ter o meu Parkinson aos 75 anos e com uma medicação do otorrino que me deu para as minhas tonturas, eu vou ter o meu Parkinson com 50. Não é? E, portanto, tiro a medicação, melhoro alguns sintomas, mas os sintomas do Parkinson já estão lá. A doença manifestou-se mais cedo. Portanto, é preciso perceber, e isso muitas vezes nós fazemos campanhas muito grandes na clínica geral, na medicina familiar, porque são eles que normalmente introduzem muitos medicamentos antihipertensores que tenham esses efeitos. E, portanto, temos que ter atenção. Esses são os Parkinsons ditos tratáveis. Os que não são tratáveis, porque não sabemos a causa, são as outras 3 formas que eu lhe falei: paralisia supranuclear progressiva, as atrofias de sistemas múltiplos e a córtico-basal, que são raras, felizmente, que são muito incapacitantes, são mais nas pessoas mais jovens e são muito incapacitantes do ponto de vista motor e do ponto de vista mesmo cognitivo, com grande repercussão na família, no doente e na família. Doutora, agora que falou-nos aqui em vários tipos de parkinsonismo, também há aqui uma pergunta que é sobre o parkinsonismo vascular, se nos podia explicar um bocadinho este, e entra em que categoria e qual é que é a... É outra causa de Parkinson secundária patologia vascular. É um tipo de Parkinson muito relacionado com alterações da marcha, do equilíbrio, de quedas, e é um Parkinson com atingimento essencialmente dos membros inferiores, que no início responde um bocadinho à DOPA, mas muito pouco, mas responde, e a gente continua a dar a tal DOPA para dar dopamina, e tem a sua causa, a maior parte das vezes, é vascular. São pequeninos infartos em zonas, que são zonas de transição motora, de fibras motoras, e as pessoas têm esses sintomas de parkinsonismo vascular. É as pessoas que têm, quando a gente muitas vezes faz uma imagem e vê várias pequeninas tromboses que não foram feitas ao longo da vida dos doentes, ou uma certa atingimento de pequeninas fibras que existem à beira dos ventrículos no nosso cérebro, que é chamada leucoencefalopatia, que os doentes ouvem falar, são causas, muitas vezes, deste parkinsonismo vascular, resistente à terapêutica, e que o único tratamento que a gente pode oferecer a estes doentes é a reabilitação, reabilitação e reabilitação. Okay. Porque não há nada que ajude neste Parkinson, não há fármacos, não há cirurgias, não há nada, porque é uma coisa vascular definitiva, como se tivéssemos tido AVCs em zonas de passagem de fibras para os membros inferiores motoras, e portanto eu deixei de ter consciência da marcha. Okay. E controlar, não é? A tensão, os diabetes. Depois é muito, o tratamento é o tratamento da doença vascular, não é? O risco cardiovascular. Não é? Cardiovascular, as tensões, os colesteróis, os triglicerídeos, as glicoses, mas é essencial, isso é o que a gente preconiza para tudo que é vascular, para o infarto miocárdio, para o infarto cerebral, e também a reabilitação, que é o que os doentes não gostam muito e é o que nós não temos muito apoio na sociedade, porque nós não estamos a lutar para esse tipo de reabilitação. Há muita reabilitação traumática, há muita reabilitação ortopédica, muito pouco reabilitação da parte neurológica e especialmente das doenças degenerativas. Okay. Muito bem, continuando aqui no tema dos parkinsonismos, há aqui uma pessoa que pergunta se há algum estudo que nos possa dizer qual é que é a prevalência destes parkinsonismos entre as pessoas que têm doenças do movimento, dos parkinsonismos que falou, das 3 formas mais comuns. São muito raros, raros. 20%, o mais frequente agora neste momento está a ser a paralisia supranuclear progressiva, depois a atrofia de sistemas múltiplos e a última a corticobasal. Por essa ordem, ok. Mas provavelmente tem a ver com o não a gente identificar, portanto não pode haver, aqui não há há estudos, há muita literatura sobre isso, mundial, mas assim, são situações tão subdiagnosticadas
que as pessoas andam com o tal Parkinson toda a vida, e não é um Parkinson, não é? E, portanto, é uma paralisia supranuclear, por exemplo. Só que as pessoas, como não estão alertadas sobre isso, a prevalência é difícil da gente dizer. Sabemos que a ordem é mais ou menos esta, agora, PSP, portanto, paralisia supranuclear progressiva, atrofias de sistemas múltiplos e a corticobasal, mas porque estamos mais em cima desta situação. E muitas vezes tem a ver até com, às vezes na sociedade, por exemplo, se aparece um ator, como apareceu há pouco tempo, um ator com uma paralisia supranuclear progressiva, anda tudo a saber sobre paralisias supranuclear progressivas e diagnostica-se mais. A prevalência aumenta. A prevalência aumenta. Se eu tenho alguém muito importante que tem uma corticovasal, esses provavelmente não vão ser muitas vezes diagnosticados, porque tem muito de memória, tem muito de alterações comportamentais e não sei o quê, e portanto não me acredito que isto venha para a televisão com muita facilidade. Portanto, muitas vezes também tem a ver muito com o sistema. A exposição, não é? A exposição. E a prevalência é difícil nestas doenças de dizer. E então esta pergunta que vem a seguir também não deve ter uma resposta fácil, porque é perguntar se em Portugal esses números são atualizados, mas parece que é muito relacionado com os outros países e com... Tudo. É como eu digo, nós não temos... É evidente que centros como os nossos, que são centros de referência, de certeza que têm muitos doentes em vigilância. Centros mais pequenos, por exemplo, há hospitais ou que nunca viram nenhum, ou têm nenhum caso, não é? Portanto, aqui é fácil porque são hospitais de referência e hospitais de referência de doenças de movimento. E, portanto, não há assim, números concretos para lhes dizer assim 4%, como há, por exemplo, como há nos termos essenciais. Não temos nem nós, nem mesmo a nível mundial, porque depois as amostras são pequenas e os diagnósticos às vezes são difíceis de realizar. Muito bem. Então passamos agora aqui a outro capítulo que tem a ver com os sintomas, e há aqui alguém que pergunta, portanto, há bocado a doutora Carolina falava nos sintomas não motores, penso que se encaixa aqui. Alguém pergunta se a insónia é normal no doente Parkinson e como é que se pode lidar com esta situação. Certo, de facto, a insónia, as alterações do sono no geral fazem parte dos sintomas não motores da doença de Parkinson. E dentro das alterações do sono nós temos a insónia, portanto a resposta à pergunta é que sim, é normal que essa doente com Parkinson tenha insónia, e temos também, além da insónia, aquilo que nós chamamos as alterações do sono REM, que são aqueles doentes que têm um sono muito agitado, falam muito durante a noite, dão pontapés, dão murros no parceiro, que é quem normalmente se queixa mais na consulta, com sonhos vívidos, e que nós também podemos ajudar nessa situação. E a outra alteração do sono, também muito comum, é a hipersónia diurna, portanto são doentes que durante o dia têm muito sono, além do cansaço e da fadiga própria da doença de Parkinson, e que pode ser por falta de levodopa, e portanto nós podemos ajudar nessa situação, mas a própria medicação do Parkinson, como os agonistas da dopa, pode exacerbar essa hipersónia. Portanto, são as três situações do sono que nós costumamos mais ver na prática clínica. Quanto à questão em específico da insónia, portanto, a insónia da doença de Parkinson pode ser uma insónia inicial, que a pessoa tem aquela dificuldade em adormecer à noite, pode ser uma insónia intermédia, em que o doente a meio da noite acorda e tem dificuldade em voltar a adormecer, ou uma insónia mais final, em que acordam muito cedo e depois não conseguem retomar o sono. Nós, na prática clínica, numa primeira fase, privilegiamos medidas não farmacológicas para ajudar o doente. Portanto, o doente deve ter bons hábitos de sono, deve ser um doente que se deita a horas regulares, que deve evitar as cestas que nós vemos muito, que nós vemos muito na prática clínica, não é? Que dormem cestas durante o dia e depois à noite não conseguem adormecer. São doentes que não devem tomar bebidas estimulantes como a cafeína, bebidas alcoólicas antes de ir para a cama. São doentes que não devem fazer atividade no período noturno, portanto dar caminhadas, fazer exercício físico, não levar o telemóvel para a cama, não estar a ver televisão.
portanto, ter uma boa higiene do sono. Por exemplo, a questão das refeições, há doentes que comem muito ao jantar, não fracionam bem as refeições e depois têm dificuldade em adormecer. Numa segunda fase, se as medidas não farmacológicas não forem suficientes, o doente deve procurar o seu neurologista, e há alguns fármacos que nós podemos dar para ajudar na insónia, a adormecer. Mas realmente aquilo que nós gostamos de incentivar os doentes é que tenham uma boa higiene do sono. Ok. Pronto, penso que já respondemos aqui a esta questão. E agora outro sintoma não muito comum, que tem a ver com os desmaios. Os desmaios são normais e como é que se pode lidar com esta situação? Sim, os desmaios fazem parte também daquilo que nós chamamos dos sintomas disautonómicos da doença, e que a doutora Maria José Rosas também já falou, porque esta questão das alterações do sistema nervoso central também se vê depois nos estudos que existem no sistema nervoso periférico, que ajuda a regular as tensões arteriais. E, portanto, no doente com Parkinson, ele naturalmente já tem propensão a ter essa disautonomia, e quando se levanta, por exemplo, de forma brusca ou está muito tempo de pé, vai sentir tonto, vai ter uma sensação de desfalecimento, de desmaio. Há doentes mesmo que chegam a ter síncopes e caem e perdem a consciência. Além de ser um processo natural da doença, a própria medicação da doença de Parkinson pode agravar estes desmaios, nomeadamente a levodopa, os agonistas. Às vezes nós temos que ajustar a medicação para controlar estes desmaios da doença. Agora, portanto, os desmaios, como é que nós lidamos com ele, que também era a pergunta. Numa primeira fase é como a questão do sono, é sempre assim. Primeiro tentamos medidas não farmacológicas, ou seja, dizer ao doente para hidratar bem, beber muita água, pode temperar, claro, com alguma moderação, mas pode temperar a comida com sal, usar meias elásticas, por exemplo, explicar que se deve levantar muito devagarinho da cama, da cadeira, não estar muito tempo em pé, na mesma posição, parado, não é? Ir mexendo, fracionar as refeições ao longo do dia, pequeninas e poucas, mas muito fracionadas ao longo do dia, são medidas que ajudam e que, na maior parte dos casos, nós não temos que adicionar medicação para tratar esses desmaios. Em algumas situações, de facto, temos é que ajustar a dose de levodopa ou dos agonistas, porque às vezes nós temos doentes que estão em fases muito avançadas, já com doses muito altas, e às vezes temos que ajustar a medicação. Mas numa primeira fase, sem dúvida, as medidas não farmacológicas. Depois há sempre fármacos que a gente usa, não é? E os doentes, quando vão se queixar disso, o que querem é um fármaco, não é? As medidas gerais são difíceis de fazer para todos nós, que é para mim, que é para toda a gente. Mas a gente usa às vezes alguns fármacos, mas temos que pensar que um fármaco tem sempre duas vertentes, a vertente de ajudar e a vertente de efeitos secundários. Isso é que nós temos que ter um bocadinho de atenção. Nós podemos usar os zolpidem na parte de dormir, podemos usar umas trazadonas também para descansar, podemos usar na parte das 5 os midodrines, que são o Gotron, portanto, mas são fármacos que não são fáceis de lidar e que têm sempre duas reversos da medalha. E, portanto, se nós conseguirmos para outra fase e que sejamos mais educadinhos com nós próprios, provavelmente a gente consegue superar na maior parte dos casos, porque nas fases muito avançadas, ou quando a gente não tem tempo, claro, entram os medicamentos em curso. Isto aí já concordo com alguns dos nossos colegas que dão essa medicação. Mas pronto, eu acho que devíamos pensar... Uma primeira fase é tentar outras medidas. Carolina, acho que sim. Muito bem. Então vamos passar aqui se calhar para uma parte mais difícil, que é a parte da farmacologia. Tem aqui uns nomes mais difíceis, que é... aqui uma pessoa que pergunta qual é que é a real eficácia do clonazepam ou fenobarbital para tratar a epilepsia, usando neste caso para tratar os tremores de repouso e a rigidez postural que são comuns na doença de Parkinson. Eu respondo-vos a isso. Portanto, esses medicamentos não são usados para tratar Parkinson. Okay. Quer o fenobarbital na forma de bialminol, quer o misolino na forma de primidona, quer o ribotril, são fármacos que são usados no tremor postural, que é um tremor diferente do tremor parkinsónico. Muito bem. O tremor parkinsónico é de baixa frequência, a 5, 7 Hz, o tremor de postural, o tremor essencial, dito essencial, que aparece
mais ou menos também nestas faixas etárias e que são incapacitantes, é um tumor, e esse sim responde à medicação antiepilética que referiu. Em relação ao tumor parkinsónico, não. Vai ver como alguns dos nossos doentes às vezes têm isso. Contínuo de doença. São doentes que têm tumor essencial familiar desde há muitos anos, desde os 20 anos ou 30, e passado 10 ou 15 anos desenvolvem um Parkinson. E, portanto, muitas vezes estão a fazer esta medicação, o misolino, o bialminal, o ribotril, para a primeira doença e a gente mantém na segunda doença, mas não trata rigidez, nem trata tumor parkinsónico. Okay. O mesmo para o clonazepam, não é, doutora? Sim, o ribotril, ou o clonazepam, é um medicamento que a gente usa, muito até nestas alterações do sono que a doutora Carolina falou, nos movimentos rápidos de sono, nos movimentos agressivos durante a noite, nos sonhos muito vividos, chamados sonhos vividos. O clonazepam é um fármaco muito usado por nós para tratar estes sintomas, não para tratar rigidez nem lentificação. Nem tremor. Okay. Muito bem. Então a próxima pergunta aqui desta parte da medicação, eu acho que vai ser difícil, porque diz que muitas pessoas com Parkinson também são medicadas para outras doenças e que poderá haver interações medicamentosas, não é? O que é que nesse caso se pode fazer? Se calhar a pergunta pode ser reformulada quem é que no fundo se deve consultar, como é que se pode no fundo ajudar a gerir os vários medicamentos? Isso era o que a gente já há bocado a falar, quer dizer, muitos doentes vão ter as mesmas doenças que a população em geral, não é? Vão ter hipertensão, vão ter diabetes, vão ter dislipidemias, por exemplo, colesteróis e triglicerídeos e, portanto, estão a fazer essas respectivas medicações. O que nós temos que avisar é que, se os nossos medicamentos dão hipotensão, no caso da dopa, se a própria doença tem essa faculdade de ser hipotensora, se eu estou a dar um antihipertensor, porque antigamente tinha hipertensão, temos que avisar para baixarem os medicamentos da hipertensão ou retirá-los, porque vão provocar situações de hipotensão grave, com desmaios, com situações graves de porem o doente às vezes ou sonolento ou quedas, porque não têm perfusão central suficiente. Portanto, isso é em relação a esses fármacos. Outros fármacos, os antiepiléticos, foi aquilo que eu disse, muitos antiepiléticos têm que ser dados porque os doentes têm epilepsias pós-traumáticas ou qualquer epilepsia que estão a fazer medicação, muitas vezes estão a usar valproato de sódio, que é o diplexil, ou depaquins, e portanto estes medicamentos agravam um tumor postural, mais o tumor postural. Muitas vezes são eles mesmo causa de agravamento do tumor parkinsónico. Portanto, temos que falar com os hepatologistas, ou somos nós os médicos deles, e temos que usar outros fármacos que não têm tanta interação, se pudermos usar. Se não tivermos que usar, temos que pôr na balança o que é mais importante. Da mesma maneira que os neuroléticos nos psiquiátricos. Muitos doentes têm psicoses maníaco-depressivas, obsessivas-compulsivas, precisam de lítio, precisam de valproato, precisam de outras medicações, que são neuroléticos, que dão Parkinson, e que nós temos que, dizemos ao psiquiatra, pode mudar isto? E ele diz, não. Então, temos que nós aguentar com isso e temos que nós ajustarmos os fármacos, sabendo que nunca vamos ter uma performance tão boa como deveríamos ter se não tivéssemos estes fármacos. Então, se calhar, só para fazer aqui um resumo, uma boa ideia será, quando os doentes vão, se calhar, à consulta de neurologia, trazer uma lista com os medicamentos que já tomam. Isso é o mais importante. Ajudar, exatamente. Isso é o mais importante, que é para nós fazermos uma seleção do que o que pode ser mantido e o que não pode ser mantido. Exato. E escrevemos aos respectivos clínicos colegas, exato, para a gente ver se podemos, em consonância, fazer. Quando eles nos dizem, de antemão logo, e é muito frequente nos psiquiatras, não podemos, arrisca-se a ter um surto psicótico. Pronto, nós só dizemos, olha, em vez de usar este, por exemplo, em vez de usar a olanzapina, que é um fármaco que eles usam muito, o Zyprexa, usar a clozapina, que é um fármaco que a nós não nos faz tanto mal, acha que é possível para vocês? Se eles disserem, pronto, estamos todos em consonância. Se eles disserem, não, porque me descompensa o doente, não podemos fazer nada, temos que nos render às evidências e tentar minimizar os efeitos aos respectivos doentes. Muito bem.
Então passamos agora aqui para outra. outra... Carolina saiu daqui não é porque não temos carregador e anda à procura de um carregador. Ok. Para não ficarmos sem sessão. Muito bem, estamos aqui a caminhar para as perguntas finais e temos agora aqui, paralelamente à parte dos medicamentos, temos aqui 2 perguntas sobre a cirurgia, portanto, calcula sobre a estimulação cerebral profunda, e temos aqui uma pergunta que diz que a cirurgia traz mais qualidade de vida ao doente? A cirurgia veio não foi nem para curar a doença, nem para fazer com que a doença não evolua normalmente. Isso não. A cirurgia veio para ajudar a tratar as complicações que a medicação dá. A medicação e a duração da doença. A duração da doença. Um doente com mais de 10 anos de evolução tem sempre um sintoma que se chamam as discinésias, que são movimentos involuntários dependentes de ficarem com os receptores cheios de dopamina e não os conseguirem ali mobilizar os receptores. E, portanto, as pessoas tomam a medicação, meia hora depois começam a ficar bem, mas cheios de movimentos coreicos, parecem umas danças, que são muito proximais e distais dos membros. A cirurgia veio para colmatar esta situação, para diminuir os efeitos secundários da medicação, porque eu, fazendo uma cirurgia e estando no sítio onde é produzida a maior parte da dopamina, eu consigo reduzir a medicação. Ora, se eu sei que estes efeitos são decorrentes da medicação, a perda de eficácia da medicação, as discinésias, eu com uma cirurgia consigo isso. Portanto, a cirurgia veio para combater as doenças de Parkinson, estadios avançados, já com complicações da medicação e complicações de longa duração da doença. Muito Portanto, não é... Então, agora vamos ter só que esperar um bocadinho, porque penso que a doutora Maria José, o computador deve ter ficado sem bateria. Vamos aguardar só um bocadinho que volte à sessão. Eu estou aqui a tomar nota das vossas perguntas. A seguir vou fazer a pergunta relacionada com as flutuações motoras, feitas aqui pela dona Ana Afonso. Vou fazer essa pergunta de seguida e depois, para o final, vou guardar a pergunta que tinha sido feita sobre um novo tratamento da Flórida. Posso aproveitar para falar consigo? Posso fazer uma pergunta? Boa tarde. Posso fazer uma? Sim. Quando a doutora chega. Eu tenho muitas flutuações motoras e ando a cair constantemente. E não sei como é que hei de chegar ao Porto, porque eu queria ser observada por outra doutora, que não é minha. Deixe-me só atender aqui o telefone, que eu penso que seja a doutora. Só um bocadinho. Desculpe, Okay. dona Ana Afonso. Obrigado. Eu tenho um filho de 14 anos a meu cargo e torna-se muito complicado viver assim nesta situação de flutuações motoras. É muito complicado, mesmo, muito, todos estragam. Então, nós se calhar agora eu ia fazer essa pergunta à doutora Maria José relacionada com a cirurgia e falamos agora da parte das flutuações motoras. Está bem? Obrigado. Boa tarde. Posso pôr uma questão? Uma questão? É, relativamente às cirurgias, se há pessoas que são alérgicas, ou seja, o organismo não recusa a cirurgia. Quais são os sintomas que normalmente aparecem às pessoas? Pode provocar problemas de comichões no corpo, manchas. Mas o senhor Joaquim Cardoso está a falar de uma pessoa que já tenha feito a cirurgia, é isso? É a minha esposa. Ok. Eu vou também perguntar agora a seguir. Está bem? Okay. Obrigado. E depois também, quando nós temos algum problema, mas isso já é um problema de logística, naturalmente do hospital, nós não conseguimos entrar em contato com a doutora quando temos algum problema. E depois, por exemplo, eu estou a 200 Já estamos aí, já estamos. Ok. Já estamos. Pronto. Okay. Obrigado, Olá, Sr. Cardoso. Já estamos de volta. Muito bem, então estávamos a falar... Desculpem, ficámos sem bateria no outro computador. Desculpa. Já mudaram de sítio também, não é? Não, estamos no mesmo sítio, só que estamos no outro computador. Noutra posição, ok. O outro ficou sem bateria. Estamos agora com uma janela por trás.
Muito bem, então estávamos aqui a falar sobre a cirurgia. A doutora estava-nos a dizer estava-lhe a dizer que não, a cirurgia é para estes casos pontuais. Ok, não é uma situação que oferecemos a todos os doentes, porque tem as suas limitações, porque é uma agressão ao cérebro e, portanto, nós oferecemos isso em situações, como lhe disse, de doenças de Parkinson avançados, já com estadios avançados de doença, em que já usamos todas as estratégias de tratamento e estão a falhar, em que a situação de um ONU, portanto, uma situação de bem-estar e de alguma autonomia dura 1 hora, 2 horas e que a pessoa tem que estar sempre a tomar medicação para ter algum benefício. Okay. Portanto, obriga a que as pessoas tenham uma certa idade, um pouco antes dos 70 anos, não quer dizer que a gente já não tenha operado com 72, mas tentamos pôr os 70, porquê? Porque podem ser 70 muito bons, mas o coração já tem 70 anos, os rins já têm 70 anos e por estas intervenções às vezes podem fazer uma descompensação dos outros órgãos, tromboembolismos, essas situações. E situações em que cognitivamente estejam bem, dentro do que a gente considera bem, algumas alterações que a gente aceita, e dentro da parte psiquiátrica também não tenham depressões major nem situações graves. Okay. Mais uma ressonância boa para a gente poder pôr lá os elétrodos, portanto isto são as indicações para a cirurgia de Parkinson. Portanto, não é uma situação que possamos oferecer a todos. Os que são execuíveis fazem. A gente consegue controlar sintomas, não consegue controlar nem a personalidade. Eles ficam diferentes, os doentes ficam diferentes depois da cirurgia, porque é um corpo novo numa mente que já está lesionada. E, portanto, muitas vezes os próprios doentes não se conseguem adaptar ao que esta cirurgia lhes dá do ponto de vista motor e, portanto, ou têm expectativas acima do esperado e, portanto, as coisas correm mal. Porque as expectativas são maiores do que o que a gente pode dar de benefício. Ok, então nós tínhamos aqui uma pergunta relacionada com a cirurgia, que era, no caso da pessoa ter flutuações motoras, é um candidato para a cirurgia, para a DBS? É claro que esta é uma pergunta muito geral, mas será esse um possível critério? Sim, eu posso responder. A doutora Maria José Rosa já tocou neste ponto. Portanto, um dos critérios, claro que nós temos que analisar tudo em conjunto, mas um dos critérios para a cirurgia é o doente ter discinésias e flutuações motoras que nós já não conseguimos controlar com uma boa adaptação da medicação. Ou seja, a medicação já foi totalmente otimizada, nós já adicionámos fármacos, já aumentámos doses, já regularizamos, portanto, já adaptámos o número de tomas diárias e mesmo assim não conseguimos proporcionar uma boa qualidade de vida aos doentes, nem controlar essas flutuações de fim de dose, de antecipação de dose. Há doentes que tomam medicação e não têm efeito após a toma da medicação e esses são bons candidatos. Agora, não basta só isso. O doente tem que ter uma boa resposta. Portanto, depois tudo aquilo vai tudo ao encontro ao que a doutora Maria José Rosa já disse. Muito bem. Portanto, às vezes o doente pode ter aquela ideia de que tem flutuações, tem discinésias, tem indicação para cirurgia, mas realmente nós temos que ver toda uma parte cognitiva, resposta à levodopa, avaliação neuropsicológica. Então, há aqui uma pergunta que tem a ver com o melhor momento para a cirurgia. Será sempre relacionado também com a medicação e com o que possam ser as complicações dessa medicação? Há aqui alguém que pergunta quando é que temos a certeza que é o momento certo para a cirurgia DBS, não é? Depende muito das ondas, como eu lhe costumo dizer. Okay. Já faço isto há 20 anos, como vocês sabem, aqui em Portugal, e no início operávamos pessoas já com bastante idade e muitos anos, já com muitas flutuações, já com muitas discinésias, e portanto já eram doentes já de uma certa idade. Ultimamente temos operado cada vez doentes mais jovens, quando eles têm os tais 5 anos, 6 anos já de doença e começam a ter flutuações e as tais discinésias, nós avançamos para a cirurgia, não atrasamos tanto, embora muitas vezes quem nos surpreende nas vantagens desta cirurgia são os mais velhos e não os mais novos. Porque os mais novos nunca tiveram muito tempo mal. E, portanto,
querem da cirurgia o tal milagre que não existe. Okay. E muitas vezes os que já são de uma certa idade, já têm 10, 15 anos da doença, em que sofreram muito, são os que nos dão grandes surpresas, porque são os que dizem: oh doutor, eu agora já faço isto, já vou à missa, já vou ao cinema, já faço isto, já faço aquilo, coisas que os mais novos continuam a dizer: oh doutor, eu continuo na mesma, eu não consigo me mexer, eu não sei o quê. Portanto, tem a ver muito também com o ser humano é muito difícil de convencer e de ficar satisfeito. E, portanto, a nossa surpresa tem sido, nos mais com doença com mais longa duração, têm melhor benefício em qualidade de vida do que têm os mais novos. Está aqui. Okay. Está com bateria, mas eu agora, relacionado aqui com esta pergunta, há mais uma pergunta sobre a DBS, que é, em alguns casos pode não correr tão bem, e até alguma pessoa que perguntou se pode haver uma rejeição. O que é que podem ser os sintomas? Por exemplo, a comichão, a pessoa sentir-se mal. Há alguns casos de que o sistema ou o cérebro rejeita os elétrodos ou até o estimulador? Não, é assim. Em tudo que é cirurgia de prótese, isto é uma prótese. É material que a gente mete dentro do cérebro e material que a gente põe no pescoço, que são as extensões, e no tórax, que é o neuroestimulador. Chamam-se próteses. E como vocês sabem, próteses, qualquer prótese, o corpo pode rejeitar. Ao fim de X tempo, o corpo rejeita e começa a fazer uma reação inflamatória que infecta secundariamente e expõe as estruturas ao ar, como que a dizer: vai-te embora, sai daqui. E, portanto, vemos muitos doentes, ao fim de 10 anos, por exemplo, a terem erosão aqui atrás das orelhas, não só porque o corpo está a rejeitar, como também a pele é mais fina, os óculos, as máscaras, essas coisas todas vão raspando ali. Ou muitas vezes no próprio tórax há rejeição. Portanto, não é vulgar haver rejeição, pode haver rejeição se há infecção, se não trataram bem aquilo nos primeiros tempos de pós-cirúrgicos, mas uma rejeição a longo termo, sei lá, 1 ano, 2 anos, pode acontecer, como eu disse, porque o próprio corpo não quer algo que não é dele. Exato, nessa tal prótese. Ok, penso que já respondemos esta pergunta da rejeição e da DBS. Vamos passar aqui para um tema mais atual, que é a investigação. Estamos quase nas perguntas finais. Temos aqui uma pergunta que é: há desenvolvimentos sobre os resultados da investigação do Dr. Marco Abreu dos Estados Unidos na técnica de indução térmica sobre a chamada proteína de choque térmico? Isto é uma coisa investigacional, okay. que deu lugar, como sabem, se vão à net, deu lugar a várias respostas de vários clínicos no sentido negativo da situação. Porquê? Porque isto é feito um choque de hipertermia, de maneira a ver se há uma libertação de proteínas da hipertermia a nível das zonas produtoras ditas de dopamina. Só que isto é um risco, é uma coisa investigacional. Ele mistura todas as doenças degenerativas, cada doença degenerativa tem a sua componente. Umas são doenças ligadas à proteína. Era a explicação sobre... Outras são ligadas à proteína da tal. Portanto, nós não podemos... Outras é a esclerose lateral amiotrófica, que são glutamatérgicas. Portanto, ele mistura tudo nas doenças degenerativas e com a mesma técnica faz milagres. Ora, estes milagres já estão todos na cadeia do ponto de vista de médicos, de peritos, e que nem sequer são portugueses, nem tampouco há esta técnica cá em Portugal, a dizer que isto para já é investigacional e não tem para já credibilidade para tratamento destas doenças degenerativas. Muito bem. Portanto, é ainda uma fase muito inicial, precisa ainda de muito mais estudos. Isto é como todas as coisas, normalmente a gente pensava que podia haver uma dieta específica por causa das bactérias no intestino, sabendo que a provável causa da doença de Parkinson podia ser da parte intestinal. Se dessemos determinadas bactérias, poderíamos melhorar a situação.
entram todos em estudos, mas não têm prática, nem têm rigor científico. Para já, não podemos, ninguém pode recomendar isso. Ok. Então, outra pergunta relacionada, é um caso específico, é uma pessoa que tem PSP e que já faz fisioterapia, terapia ocupacional, natação, terapia da fala, e pergunta se terá algum benefício numa nova abordagem que também se chama Brain Thermal Tunnel da Flórida. Penso que seja uma abordagem, se calhar, semelhante à que a doutora Maria José... É mesmo, ok. É mesmo, só que ele é como lhe digo, põe a PSP, que é uma tauopatia, quer dizer, é a deposição de uma proteína chamada tau, que é a mesma proteína do Alzheimer. Do Alzheimer. Cura o tau, que é PSP, com a sinoclopatia, que é o Parkinson e as atrofias do sistema múltiplo. Portanto, é a mesma coisa, só que tem nomes diferentes. Okay. Chama-se isto. E, portanto, os resultados são os mesmos, investigacionais. Cria túneis de hipertermia, que isso não tem senso, sinceramente. E isto não sou só eu que digo, eu sou uma leiga no contexto disto. Vão ver onde isto está publicado e vejam as críticas e as letters que estão escritas, que temos que ter muito cuidado com estas notícias que são complicadas em todas as... Os riscos são maiores do que os possíveis benefícios. Exatamente. Okay. Muito bem, temos aqui a última pergunta. Ainda para mais é uma técnica caríssima. Exato. Ainda para mais é uma técnica caríssima. Ok. Temos aqui a última pergunta preparada, relacionada com a nutrição, e tem a ver com se é importante consultar um nutricionista. Uma pergunta grande que diz que alimentos não se devem consumir com a levodopa, que alimentos é que podem ajudar? É assim, a principal mensagem é que o doente com Parkinson não tem que fazer nenhuma restrição alimentar, pode ter uma dieta normal, como toda a população, não há nada provado que vá prevenir a doença. Claro que nós aconselhamos a estes doentes o mesmo que aconselhamos para a população em geral, ou seja, ter uma alimentação cuidada, privilegiar os legumes, as frutas e ter cuidado com o consumo de carnes vermelhas, por exemplo, de álcool. Agora, há alguns conselhos de nutrição que nós damos e que são muito importantes, e um deles tem a ver com a absorção da levodopa e com a interferência com as proteínas da dieta. Portanto, sobretudo naqueles doentes que notam que perto da hora do almoço a dose seguinte deixa de fazer mais rápido efeito, aqueles doentes que já passou algum tempo de doença e que notam que a digestão não se faz tão bem porque há uma gastroparésia por causa dos chamados autonómicos, que já falámos. Nós aconselhamos aos doentes que tomem a medicação antes da refeição, 30 minutos, ou, por exemplo, tomem a medicação 1 hora depois dessa refeição. Se os sintomas forem muito marcados e essa refeição interferir muito, até costumamos fracionar a dieta e dizer ao doente, olha, por exemplo, tenha uma dieta mais rica em proteínas ao final do dia, porque não vai precisar tanto de mobilidade, e estamos a falar do peixe, da carne, dos queijos, das nozes, por exemplo, e privilegiar, por exemplo, os hidratos de carbono e os legumes ao almoço, por exemplo, é uma boa técnica. Outros conselhos que nós damos dietéticos, beber muita água, sobretudo água morna de manhã, aumenta o peristaltismo e faz andar o trânsito gastrointestinal. Por exemplo, água com gás, há muitos doentes que usam esta estratégia. E depois também há um sintoma muito importante na doença de Parkinson, que é a obstipação. E, portanto, nós também costumamos aconselhar, além desta hidratação e do exercício físico, a consumir os vegetais, as fibras, para ajudar. Agora, há muitos estudos e também sei que há doentes que leem sobre isso, são dietas específicas, que a doutora Maria José também já falou, dietas sem glúten, dietas ricas em antioxidantes, há doentes que fazem dietas mediterrâneas ou chamada dieta DASH, que se lê muito para a doença de Parkinson. São dietas que os doentes reportam melhorias, mas que ainda estão a decorrer estudos e não há evidência científica de que retarda a doença ou que previne o seu aparecimento. Também há os chamados probióticos, que a doutora Maria José já falou, que são, portanto, substâncias que se dão para regularizar a flora intestinal, mas que também não está provado que previne a doença. Portanto, a mensagem é: o doente deve ter uma alimentação cuidada, como todos os doentes da população geral, até por causa dos fatores de risco cardiovascular e para se sentirem bem, não terem excesso de peso,
e devem ter cuidado, sobretudo, com as proteínas da dieta, por causa da ingestão da levodopa, porque os dois competem no intestino para ser absorvidos. E, portanto, se o doente comer muitas proteínas ao mesmo tempo que toma a medicação, ela não vai atingir as mesmas concentrações sanguíneas e o doente pode não ter benefício motor por causa disso. Ok. E também há uma coisa que devem dizer, que é assim, pode haver alimentos com dopa ou com dopamina, mas ela não entra dentro do cérebro. O cérebro tem uma barreira que impede a entrada da dopa dentro para se formar dopamina no cérebro. E, portanto, nós podemos comer certos alimentos que tenham bastante dopa. E sim, senhora, podemos, só que ele não é absorvido no cérebro. Portanto, funciona como qualquer outro alimento que a gente use, porque ele vai ser digerido e vai ser eliminado ou pelas fezes ou pela parte urinária e não entra no cérebro. Porque para entrar no cérebro é preciso um transportador que abra os portões da barreira hematoencefálica. É uma barreira que não deixa entrar nada, graças a Deus, porque os produtos que andam para aí muitas vezes, se entrassem dentro do cérebro, eram lesivos para as glândulas, para as células neuronais. E, portanto, aquilo é uma barreira que não deixa. E tem que haver sempre um transportador para abrir o portão para entrar. Ora, felizmente que não há, e, portanto, esses alimentos ditos muito ricos em dopamina não têm vantagem no doente Parkinson. Têm vantagem, por exemplo, certos medicamentos, certos alimentos, quando, por exemplo, está em curso uma depressão, uma ansiedade, muitos doentes precisam de serotonina. E então, sim, vão buscar muitos alimentos, porque há receptores de serotonina no cérebro, em que eles não entram, mas há receptores a nível digestivo. E o prazer de estarmos bem e andarmos bem, muitas vezes conseguimos, por exemplo, com os chocolates. A gente, por esse motivo, é quando a gente está triste, tem sempre uma vontade enorme de comer quê? Chocolate. Porquê? Porque o chocolate tem serotonina, mas não tem dopamina. E, portanto, mesmo que tenha dopamina, ela não entra no cérebro. Tá? Ok, então penso que desta parte da nutrição estamos mais ou menos esclarecidos. Agora há aqui uma pergunta relacionada ainda com a investigação. Se em Portugal, como é que as pessoas podem participar em estudos clínicos e qual é que é a possibilidade de participar? Se as doutoras sabem alguma coisa. Em todos os hospitais, ditos hospitais escolares, hospitais de referência, que é o caso no São João e no Santo António, é o caso de Santa Maria, é o caso de muitos hospitais nacionais, de Coimbra, etc. Há sempre um grupo que está dedicado a ensaios clínicos. Ensaios clínicos de doenças de movimento, ensaios clínicos de doenças degenerativas, sei lá, de demências, de esclerose múltipla, e, portanto, esse grupo é que faz a seleção e as pessoas podem entrar em contato com um grupo de ensaios, que é um grupo que existe dentro da própria instituição, e, portanto, são eles que vão, portanto, selecionar estes doentes se são bons candidatos ou não. Há muitos ensaios a decorrer do ponto de vista genético, na parte da genética está cada vez a haver mais ensaios com a parte da genética, em que os doentes são sempre bem-vindos para poder colaborar, porque é uma área muito difícil, ainda muito obscura, em que a gente não consegue ter uma relação causal da parte genética com a parte clínica. Portanto, há outros ensaios, sei lá, de fármacos para as discinésias, para os movimentos involuntários, para aqueles doentes que não são execuíveis para fazer cirurgia, e que a gente vai pedindo aos nossos doentes para participarem. Muitas vezes eles propriamente se oferecem para isso. Pronto. E muitas vezes têm as suas vantagens, às vezes eles pagam as viagens, pagam algumas coisas, mas é de bom grado sempre entrarem em ensaios porque nos ajudam a nós na clínica, ajudam os outros doentes. Podem já não ajudar a eles nem a doentes que eles conhecem, mas podem ajudar aos outros. Exatamente, muito bem. Agora, é uma pergunta também daqui do público, que é relacionada com como é que, por exemplo, o stress e os fatores psicológicos podem influenciar os sintomas motores, por exemplo, a rigidez nas pernas ou rigidez no tronco. Há uma relação ou tem tudo a ver com a falta de dopamina? É preciso muitas vezes, há muitos circuitos, os mediadores estão todos unidos. O mediador da dopamina está unido ao mediador da serotonina, como eu falei há bocado,
que é o da ansiedade, da noradrenalina, da acetilcolina. Os mediadores estão todos interligados por conexões que passam todos pelas vias estriadas, pelos tálamos, essas coisas. E, portanto, é muito natural que eu estiver perante uma situação aguda, por exemplo, é muito típico um parkinsónico já bastante avançado, ter muita dificuldade em andar e vai atravessar uma passadeira. É muito típico, isto a gente diz isso e é muito típico acontecer isso. E vai atravessar e pensa que tem tempo porque o bonequinho ainda está verde. Só que o bonequinho rapidamente fica vermelho. E os carros não estão para esperar e começam a arrancar. E, portanto, mal ele vê, ele ou ela vê o carro a aproximar-se, correm até à outra ponta com a maior das facilidades. Chegam lá, bloqueiam. Isso porque foram buscar mediador da acetilcolina e de noradrenalina para uma situação aguda e, portanto, conseguiram. Isso é uma das situações. Outras situações, muitas vezes, sei lá, nós estamos muito bem e tivemos um susto qualquer ou qualquer coisa, sei lá, tivemos uma incontinência qualquer urinária e ficamos todos molhados e ficamos com um bocadinho de vergonha perante o público. Nunca mais saímos daquela situação, ficamos presos ali e estamos ali. Portanto, não quer dizer que seja falta de dopa. É um agravamento do off do doente provocado pela parte emocional. E isto é muito notório e nota-se muito nestas flutuações. Estas doenças são flutuantes e às vezes de manhã o doente está espetacular, à tarde está uma desgraça, outras vezes este tempo de chuva e sol, muitas vezes quando é um tempo enevoado, assim cinzento, os doentes nem andam, quase que não andam, os familiares dizem, mas tu ontem estavas bem, fostes aqui, foste acolá. Tem a ver muito com isso. A parte emocional também desencadeia, não desencadeia mais perda de dopamina, desencadeia um agravamento do sintoma pela parte emocional. Bem, penso que chegámos ao fim, acho que estamos, pelo menos aqui do nosso guião, eu já fui fazendo as perguntas que as pessoas tinham feito aqui nesta parte que podem perguntar. Acho que já tivemos aqui uma sessão de esclarecimento muito completa, tocámos em vários temas. Acho que agora também podíamos deixar a doutora Carolina e a doutora Maria José Rosas ir continuar a trabalhar. Deixem-me só fazer só fazer uma achega, uma vez que você tem muita gente aqui, vemos aqui muitos participantes. Exato. Certo, é muito participante e ainda bem que estão toda a gente interessada. Agora com esta pandemia, ter muita atenção. Os Covids ou doenças víricas, pode não ser Covid, pode ser gripe A, pode ser o adenovírus agora no verão. Ter muita atenção que estas doenças degenerativas agravam muito o estadio com estas intercorrências víricas. Por esse motivo, tenham cuidado com o Covid, com a pandemia, com a gripe A, essas situações. Se há vacinas é para se tomarem, para quê? Para ver se não temos a doença propriamente dita, mas tendo a doença, pensem que pode haver sintomas adicionais decorrentes dessa infecção por Covid. E tem havido muitas doenças, nós estamos com vários agravamentos da doença de Parkinson devido ao Covid. E agravamento nos sintomas e no próprio estadio da doença. Doentes que estão em estadio 3, que é atingimento da marcha e alguma outra queda, para estadio 4, várias quedas por dia e muito incapacitados. E, portanto, é preciso ter cuidado, lancem isso porque está-se a desvalorizar a situação e isto não é para se desvalorizar porque o doente sofre bastante. E nós não podemos, muitas vezes, conseguir, há uma falência multi-órgãos e nós não conseguimos dominar a situação. E isto pode ser uma ação de formação para o próximo, exatamente, é uma boa ideia. Para o próximo ano já temos mais um ano dessa situação, já há muitos artigos publicados, muita coisa relacionada com o agravamento destas doenças degenerativas com as infecções Covid, quer a infecção aguda na altura, quer a infecção passada 2, 3 meses. E o que nos está a preocupar mais é a intercorrência dos 2, 3 meses após a infecção, porque surgem sintomas novos, surgem sintomas de atingimento dos nervos periféricos, agravamentos de marchas, essas coisas todas. Portanto, é algo que também devia sair daqui como mensagem, uma vez que estamos a descurar um bocadinho,
por outras notícias e outras situações muito mais graves, é evidente, mas que nos nossos doentes são tão graves como as outras. Muito bem. Muito bem. Então, eu ia só fazer aqui um aviso, que é hoje, ainda durante o dia, em comemoração do Dia Mundial da Doença de Parkinson, às 6 horas vai haver outra sessão online, que vai ser divulgada também nas nossas redes sociais, que é promovida pelo grupo, neste caso pela Movement Disorder Society. Portanto, vai ser, eu penso que, Dr. Maria José, é em português, não é? Acho que a sessão é em português. Será às 18 horas e, portanto, convidamos todas as pessoas a participarem. Eu penso que a doutora Leonor Correia Guedes vai estar a dinamizar, ou pelo menos vai estar presente, foi ela que nos pediu para divulgar. E, portanto, se quiserem continuarem a aprender e a saber mais sobre a doença, é um bom evento. Penso que, não sei se há tempo a mais perguntas, se nós ficamos por aqui. Doutora, posso lhe perguntar uma coisinha? Sim, sim. Eu tenho 46 anos e tenho a doença há 11 anos e tenho tido muitas flutuações motoras. Perdi o meu marido em janeiro e tenho um filho de 14 anos ao meu cuidado, vivo sozinha com ele. Tenho tido quedas frequentes de joelhos e fiz brucites nos joelhos, já tirei 2 vezes o líquido nos joelhos. Eu estou desesperada, não sei o que é de fazer à minha vida. Provavelmente é como nós dissemos e que a doutora Carolina lhe falou, é um parkinsonismo juvenil, que como tal tem uma duração de doença muito grande, já está com muitas flutuações e que provavelmente é uma boa candidata, mas é para cirurgia. Mas eu sou seguida em Coimbra pelo Dr. Cristina Januário, tenho uma boa relação com ela, só que ela continua a dizer que não é a altura, mas é a altura para a cirurgia, e eu confio mais, não é confio, penso que seria uma mais-valia para mim ir para o Porto do que para ficar em Coimbra, porque uma vez que vocês têm uma tecnologia mais avançada. Não sei o que é que pensa disso. Não... A tecnologia é a mesma. E eles é mesmo? E o Dr. Fradique, que é o que está à frente da situação, é uma pessoa espetacular. Eu conheço. Espetacular e acho que deve ser operada mais ou menos na sua área. Porquê? Porque depois vai ter que ter consultas com uma certa regularidade e às vezes é melhor serem nas áreas do que terem, coitados, que fazer quilómetros e quilómetros. Portanto, eu acho que, segundo o que eu acho, só se houver mais alguma coisa, provavelmente isto é uma parte, deve ter uma mutação genética. Ainda não conseguiram encontrar. Tudo negativo, até agora. Portanto, provavelmente é uma mutação que nós não conseguimos encontrar, mas é uma doença juvenil e, portanto, acho que está com todas as características, tem as flutuações, tem os anos de doença, tem a resposta à medicação. Sou altamente reativa à medicação. Em algumas discinésias, acho que é de pensar, falo com o Dr. Fradique, que é o que faz a seleção dos doentes, e tentar ver se minimizam a situação. Pronto, doutora Maria José, obrigada. Eu era para ir à sua consulta, tentar arranjar consulta para si, assim, já ouvi a sua opinião. Obrigadíssima, foi um prazer ouvir. Obrigado, dona Ana, obrigado. Obrigada. Nada. Por e-mail agradeço. Tá? Ok, muito bem, está bom. Não, acho que não. Acho que não. Está tudo? Acho que sim, penso que sim, não temos mais questões. Eu ia dizer também, temos aqui uma pergunta, mas foi eu que me esqueci de dizer que a gravação vai ficar depois disponível no nosso site, está bem? Portanto, para quem não teve a oportunidade, quem quiser depois recomendar, e vai ficar disponível nos próximos dias, está bem? Pronto, agradeço mais uma vez à doutora Carolina e à doutora Maria José, é sempre muito esclarecedor estar convosco e agradeço a todos terem participado com as perguntas que enviaram de antemão e também com a participação aqui. Acho que foi claramente um dia muito útil e uma maneira diferente de celebrarmos o Dia Mundial da Doença de Parkinson, porque ficamos todos a saber mais. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Às 8 horas também fica muito obrigado a disponível todos. Boa tarde. João, posso lhe perguntar uma coisa? Sim. Em termos de nutrição, aqui em